É uma das figuras mais conhecidas do mundo. Erguida há mais de um século sobre uma ilha da Baía de Nova Iorque, como se fosse um farol que ilumina o novo mundo, tornou-se a encarnação do sonho da liberdade trazido pelos migrantes de todo o planeta. O símbolo é tão forte que esquecemos a sua história. Quem se lembra que a Estátua da Liberdade começou por ser um presente do povo francês à América? Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Levada por homens amantes da democracia, começou por ser um objeto político antes de ser uma obra de arte. I call it Liberty Enlightening the World. Este projeto, tão absurdo como extravagante, foi levado a cabo sem dinheiro de qualquer governo, graças à obstinação do seu criador, Auguste Bartholdi. Durante mais de 20 anos, ultrapassou todos os obstáculos para que este enorme sonho se tornasse realidade. A liberdade foi um verdadeiro desafio tecnológico e, durante algum tempo, o maior monumento de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. A sua construção foi tão épica que por pouco não viu a luz do dia. Não teria podido existir sem este artista visionário. Liberté. A história da Estátua da Liberdade começa num lugar e num momento sem liberdade. Paris, em meados do século XIX, no dialbar da modernidade. Após 70 anos de revoluções e contra-revoluções, o país reencontra alguma estabilidade com o advento do Segundo Império. Mas a segurança trazida pela ditadura imperial tem um preço. A França abandona mais uma vez o sonho de uma república livre e democrática. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République française. 3 ans plus tard, Bonaparte fait un coup d'État pour transformer la République en un empire qui est d'abord autoritaire, c'est le rétablissement de l'ordre, pour pouvoir accéder à la prospérité, une prospérité qui se manifeste par la construction des chemins de fer, qui se manifeste par les transformations de Paris, qui se manifeste également par la croissance industrielle. Et ceux qui défendaient l'idée de liberté l'ont, je ne dis pas sacrifié, mais en tout cas l'ont oublié un moment au profit de la croissance et de l'enrichissement. Napoleão III controla as liberdades. Envia para o exílio os seus adversários mais radicais, dissolve os partidos políticos e censura a imprensa. Impõe uma modernização forçada da sociedade que favorece a emergência de um novo modelo económico, o capitalismo, e de uma nova classe, a burguesia. Vamos observá-los. Os burgueses apaixonam-se por este novo meio, a fotografia. A moda é o cartão de visita fotográfico que democratiza o retrato. Estes homens e estas mulheres posam tal como desejam ser considerados, modernos, prósperos e seguros de si. Este jovem bem posto é um ambicioso escultor de 31 anos, natural da Alsácia. O seu nome é Auguste Bartholdi. É o futuro criador da Estátua da Liberdade. Mas por enquanto o jovem artista procura ganhar nome numa Paris em plena transformação. Acompanhado pelo seu fiel assistente, Simon, percorre as ruas da capital para dar vazão às encomendas que tem em carteira. Esta é uma excelente época para se ser escultor. Por toda a Paris há a mania das estátuas. Cada jardim está decorado com estátuas. Cada praça, cada lugar tem a sua estátua. Napoleão III serve-se dos monumentos públicos para criar um sentimento de unidade nacional e de glória imperial. E Bartholdi já se fez notar desde os 19 anos nos círculos oficiais ao realizar um projeto de envergadura, a estátua patriótica do general Rapp, herói da campanha do Egito. Encomendada pela sua cidade natal de Colmar, deveria ser uma estátua em tamanho natural. Mas o jovem talentoso e com um gosto já pronunciado pelos grandes formatos
consegue duplicar o tamanho da sua escultura graças ao apoio financeiro da mãe, Charlotte. C'est une chose assez extraordinaire parce qu'il n'était pas de coutume dans les milieux bourgeois au XIXe siècle d'encourager particulièrement une carrière artistique. Elle le soutiendra tout au long de sa vie. Herdeiro de uma família abastada da província, Auguste Bartholdi tem os recursos financeiros e o estatuto social para se dedicar a uma vida de artista em Paris. Auguste Bartholdi rencontrera et fréquentera de nombreuses personnalités dans le monde artistique, mais également dans le monde politique. Et c'est grâce à ces relations politiques qu'un jour, il sera mis en présence d'une personne qui va véritablement changer le cours de sa carrière. Et cette personnalité très très importante n'est autre qu'Édouard de La Boulaye. Encarregado de esculpir o busto de um eminente político, Bartholdi desloca-se aos seus aposentos privados. Esse primeiro encontro será determinante. Édouard René Lefebvre de La Boulaye é um republicano moderado, professor de Direito Constitucional, conhecido por se opor a Napoleão III e por ser um grande admirador da democracia americana. Monsieur Bartholdi, je crois savoir que vous êtes républicain. C'est exact, Monsieur Laboulaye. À votre avis, pourquoi n'avons-nous pas de république en France? Parce que... C'est parce que nous n'avons pas la liberté. Et pourquoi n'avons-nous pas la liberté? C'est parce que la liberté en France est née du conflit, de la révolution et de l'excès. Mais nous avons besoin d'une nouvelle forme de liberté. Et le seul moyen de l'atteindre, c'est de créer une nouvelle république, en suivant l'exemple de nos amis américains. Pourquoi? Eh bien, parce que là-bas, la liberté crée les institutions. Ici, elle les détruit. Vous avez fini? Non. Et pourquoi? Parce que vous persistez à bouger. No entender de La Boulaye, a liberdade não é uma palavra vã. Regendo-se pelos ideais do século das luzes, admira acima de tudo a América que fundou sobre os seus valores a primeira república constitucional da história. No Novo Mundo, a liberdade tornou-se realidade graças aos combatentes franceses que, tal como Lafayette, arriscaram a vida pela independência da América em 1776. Para La Boulaye, a América e a França estão inexoravelmente ligadas. Está convencido de que também em França a liberdade acabará por triunfar. Em 1865, a América tem apenas 90 anos. Metade do país continua selvagem. Apenas o leste está colonizado e a capital, Washington, está em plena construção. La Boulaye vê a jovem nação sofrer uma terrível tragédia. 4 anos de uma aterradora guerra civil que deixa 700 mil americanos mortos nos campos de batalha do Norte e do Sul. Tudo devido ao pecado original da América, a escravatura. Com a emancipação dos escravos, o presidente Abraham Lincoln completa a visão dos pais fundadores da América. Doravante, todos os homens nascem e permanecem iguais perante a lei. 6 dias após a capitulação do Sul, Lincoln é assassinado. E, passados 6 dias, surge a ideia da Estátua da Liberdade. Glatigny, abril de 1865. La Boulaye convida amigos republicanos para um jantar clandestino a fim de comemorar a vitória da liberdade na América. No seu diário, Bartholdi identifica este famoso jantar como estando na origem da Estátua da Liberdade. Foi uma reunião de homens influentes da política e das letras. As suas palavras interessaram-me de tal forma que nunca mais as esqueci. Mes amis, à la fin de la guerre civile, à l'émancipation des esclaves, et bien sûr
à notre ami tristement disparu, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Quelle étrange ironie de l'histoire qui veut que nous aidions votre pays à découvrir la démocratie pour ensuite la reperdre nous-mêmes. Émigrer en Amérique? Ce serait de la lâcheté. Mais peut-être est-ce vous qui devriez maintenant nous aider à la redécouvrir. Oui, mais comment? Dans 11 ans, l'Amérique fêtera le 100e anniversaire de son indépendance. Quel meilleur moment pour reformer les liens spirituels entre les États-Unis et la France? La gratitude entre nations n'existe pas. Chacun voit son intérêt propre. Je vous repose à nouveau la question. Comment? Par un monument. Pour témoigner des liens qui unissent nos deux nations comme deux sœurs. Monsieur Laboulaye referiu os combates travados em comum, a comunidade de esforços e de emoções entre dois países. Disse que quando dois corações batem em conjunto, resta sempre qualquer coisa, quer entre nações, quer entre homens. Pour célébrer la liberté dont vous jouissez, pour appeler à la France. Cito essas palavras para mostrar como nasceu a ideia e como as suas raízes são mais profundas do que a simples ambição de um artista. Entre les États-Unis et la France. Vous êtes fou. Je trouve que c'est une excellente idée. Quelque chose vous arrête, monsieur Laboulaye? Pas quelque chose. Quelqu'un. Police secrète. Il me surveille. Pour certains, la liberté et la démocratie sont une menace. Personificação de um ideal contrário aos valores do Império, a Estátua da Liberdade é um projeto demasiado subversivo para o Imperador. Mas os tempos são suscetíveis de mudar. Laboulaye espera a sua hora. Por sua vez, Bartholdi ainda não está pronto para lançar um projeto desta dimensão. As suas ambições são outras. Em 1867, Paris acolhe a maior exposição universal alguma vez organizada. Milhares de visitantes admiram as exposições e os pavilhões que demonstram a glória do progresso científico, industrial e artístico da França sob o Segundo Império. Bartholdi acaba de terminar uma escultura que pretende exibir no local mais popular da exposição universal, o Parque Egípcio, concebido por um dos pioneiros da arqueologia, Auguste Mariette. Bartholdi escolheu um tema incontornável, Champollion, o pai da egiptologia. E a sua estratégia revela-se bem-sucedida. Mariette coloca a estátua de Champollion entre o templo de Edfu, em honra do Antigo Egito, e o pavilhão do Istmo de Suez, que celebra o Egito moderno. E, como Bartholdi esperara, a sua estátua chama a atenção do homem responsável pela transformação do Egito, Ferdinand de Lesseps, o promotor visionário do canal do Suez. Le canal de Suez, c'est la grande œuvre de l'époque. C'est comme aller sur la Lune. C'est un canal qui va relier deux mers. C'est un canal qui a mis plusieurs années à se construire, qui a nécessité l'emploi des machines à vapeur les plus perfectionnées de l'époque. Et de Lesseps, qui est le promoteur du canal, va connaître une gloire incroyable, va devenir le grand Français, le grand homme de l'époque, tout simplement parce qu'il a réussi des choses dont on rêvait, dont l'humanité peut-être rêvait depuis longtemps. Il l'a fait. No pavilhão do Istmo do Suez, mapas e maquetes servem para impressionar os visitantes, mostrando-lhes a amplitude e a modernidade do empreendimento. Aqui Bartholdi, como centenas de outros parisienses, avalia a incrível audácia do projeto. Un jour, j'ai planté ma tente ici. Il n'y avait pas un brin d'herbe. La soif était partout. Faites-moi confiance, ai-je dit. Et aujourd'hui, là où tout dépérit, je sème la vie. Sur ce désert, ici, il y aura des champs, des jardins, des palais et des villes. Les navires de toutes les nations longeront ces côtes. Il n'y a pas de limite à ce que peut la volonté de l'homme. A ambição desmedida de Ferdinand de Lesseps impressiona Bartholdi. Ele procura então uma forma de se associar a esse projeto colossal.
La rencontre avec de Lesseps, évidemment, est déterminante. N'oublions pas que Bartholdi ne découvre pas l'Égypte à ce moment-là. Il l'a découverte 12 ans plus tôt, à l'occasion d'un voyage qu'il a fait en 1855 avec quelques peintres et sculpteurs. Bartholdi voltara com numerosos desenhos da vida cotidiana do Egito. Pioneiro da fotografia, trouxe mais de uma centena de negativos. E a sua descoberta dos colossos de Memnon despertou-lhe a imaginação. Enchi-me de uma emoção profunda na presença desses colossos milenares, testemunhos de um passado que para nós é infinito e a cujos pés tantas gerações, tantos milhões de vidas, tantas glórias humanas rolaram na poeira. Esses seres de granito, na sua imperturbável imponência, parecem ignorar o presente e fixar um futuro sem limites. À semelhança destes edifícios do Antigo Egito, o escultor sonha com um monumento para o Egito moderno. Mas que aspecto poderá vir a ter? Terá de ser à escala do projeto faraónico do Canal de Suez, ao mesmo tempo que reflete a autenticidade dos seus habitantes. Bartholdi escolhe a figura de uma mulher do Cairo, transportadora de água, uma fellaïne. Com uma tocha na mão, será um gigantesco farol erguido à entrada do canal. Uma homenagem ao progresso e ao povo egípcio. Um único homem pode autorizar a construção da estátua, o soberano do Egito, o Khedive Ismail Pasha. Cairo, 1869. Durante os 2 anos que, entretanto, passaram, Bartholdi desdobrou-se em esforços diplomáticos para conseguir um encontro. Importunou o diretor das artes em França e perseguiu o secretário do Khedive. Visitou mesmo a imperatriz Eugénia e tentou apoiar-se em Lesseps, ocupado com a abertura do canal. Voici donc le fameux projet de phare. Oui, Votre Excellence. De quelle taille sera la statue? 19 mètres. Le piédestal fait 12 mètres. À peu près la hauteur du colosse de Rhodes. Je vois. Si je ne m'abuse, Monsieur Bartholdi, les fellaïnes portent généralement l'eau sur leur tête, non? Évidemment, Votre Excellence. Mais pas dans ce cas précis. Et le système d'éclairage ne serait-il pas plus approprié s'il était placé sur sa tête? Bien. Comme une couronne de lumière? C'est possible. Mais cela faciliterait même certainement la construction. Loin de moi l'idée de vous apprendre votre métier, bien sûr. Bien sûr. Mais je vous suggère néanmoins de reconsidérer ce point. Oui, mais Votre Excellence... Je dois dire que tout cela fut très intéressant, Monsieur... Bartholdi. Bartholdi, bien sûr, Monsieur Bartholdi. Merci de votre visite. Je vous laisse peut-être les plans. Si vous voulez. Oh, Bartholdi. Il veut mettre la lumière dans la coiffe. Elle est bien mieux la torche à la main, non? Écoutez, Bartholdi, nous sommes dans un siècle de mouvement. L'ère de la machine à vapeur. Je ne pense pas qu'il veuille investir dans le marbre. Et puis, si c'est une femme, il les préfère comme ça. Ne vous en faites pas, mon ami. Les goûts changent. Je suis sûr que votre phare trouvera sa place quelque part. Je vous donne ma parole que nous nous reverrons bientôt. La rencontre entre Bartholdi et le Khedive aboutit à un échec. Il en ressent une grande frustration
évidemment à l'égard du Khedive, mais aussi à l'égard de Lesseps lui-même, malgré l'admiration qu'il lui porte, parce que Lesseps n'a en aucune façon soutenu son projet. Bartholdi desloca-se ao local da obra do canal. Fica impressionado com a envergadura e a intensidade dos trabalhos e sente-se perturbado pela visão dos enormes mecanismos de metal que emergem das areias do deserto. Ces machines absolument extraordinaires ont frappé les imaginations. Ces machines étaient comparées à la beauté du Parthénon. Il y avait la beauté du Parthénon, il y avait la beauté de ces machines à la pointe de la technologie, une beauté toute nouvelle que les anciens n'avaient pas prévue. Para Bartholdi é choque estético. Face a essas máquinas, o seu monumento parece relegado à categoria de antiguidade. Aos 35 anos, Bartholdi está, como o Egito, dividido entre o antigo e o moderno, entre o lápis e a máquina fotográfica. Para poder realizar as suas ambições, tem de tornar-se mais do que um artista. Em 1890, ergue-se de facto uma estátua monumental à entrada do canal de Suez. Mas é uma estátua do próprio Ferdinand de Lesseps. Bartholdi va vouloir à la fois, parce qu'il admire de Lesseps et parce qu'il y a un ressentiment, va vouloir réaliser dans son domaine propre quelque chose qui soit l'équivalent de ce que réalise de Lesseps, et c'est là que ce qui va devenir la future statue de la liberté se met à germer dans son esprit. Bartholdi reformula o seu tema. A estátua perde as suas vestes egípcias e assume uma aparência mais universal. O modelo de 1870 introduz um movimento subtil, uma pose dinâmica e moderna. Em 1870, é declarada a guerra. Bartholdi troca a sua bata de artista por um uniforme da Guarda Nacional. A Prússia invade a Alsácia, a sua terra natal. É um ano caótico para a França e um ano decisivo para o escultor de 36 anos. Minha mãe, lamento o triste espetáculo de todas as forças vivas, de todas as inteligências de duas nações aplicadas a causarem-me o maior mal possível, e isso por culpa de alguns grandes ambiciosos. E lamento sobretudo que o bronze destinado às minhas estátuas seja usado para fabricar canhões. Excetuando a heroica resistência de Belfort ao cerco prussiano, a França sofre uma série de rápidas derrotas. A Alsácia cede. A terra natal de Bartholdi é ocupada. Napoleão III é capturado com 100.000 homens em Sedan. Esta derrota humilhante precipita a queda do Segundo Império. Um governo de defesa nacional sem verdadeiro poder forma-se na Paris cercada. Durante todo esse tempo, a guerra continua. Entretanto, Bartholdi recebe uma missão surpreendente e torna-se agente de ligação do governo junto de uma personalidade que veio ajudar a República, Giuseppe Garibaldi. C'est un révolutionnaire, il se pose lui-même comme un révolutionnaire. Et Dieu sait si le gouvernement de la République, le gouvernement provisoire, lui, n'est pas révolutionnaire. Garibaldi combatera durante 35 anos pela unificação da Itália. Os seus camisas vermelhas haviam travado guerras de libertação em todo o mundo. Republicano de reputação lendária, ele batera-se contra Napoleão III e os generais franceses, a quem vem agora oferecer ajuda.
Garibaldi é necessário à França, mas esta não confia nele. Bartholdi est nommé chef d'escadron attaché à l'état-major de Garibaldi. Il est chargé de l'espionner parce que Garibaldi a un passé un peu sulfureux. C'est le républicain en action. Donc Bartholdi va vivre de l'intérieur la République incarnée par ce personnage très haut en couleur, vieillissant, il a déjà 63 ans à cette époque-là, perclus de rhumatisme, mais qui a un idéal totalement intact. Bartholdi va progressivement comprendre ce qu'est vraiment la République. Enquanto Bartholdi se encontra na frente em Dijon, o último ato da guerra desenrola-se numa Paris cercada pelos prussianos. Em janeiro de 1871, o governo acaba por se render. Mas a Guarda Nacional de Paris, milícia citadina, recusa depor as armas. O governo refugia-se em Versalhes. Paris revolta-se e instaura a Comuna. Bruscamente está em jogo a definição da palavra liberdade. Para os republicanos moderados significa acabar com o regime autoritário do Império. Mas para a Comuna, bem mais radical, é o direito ao voto para as mulheres, a separação da Igreja e do Estado, a defesa dos trabalhadores e o regresso ao ideal da República, a fraternidade. Desses poucos meses de combates ferozes, resta apenas um punhado de retratos encontrados nos arquivos da polícia. Durante a Semana Sangrenta, em maio de 1871, mais de 20.000 parisienses são mortos pelas tropas republicanas. Uma média de 1 por minuto, dia e noite, durante 8 dias. O governo preferiu a ordem à liberdade. Desmobilizado, Bartholdi regressa a Paris e descobre que a sua cidade-luz foi reduzida a cinzas. Cara mãe, as tolherias estão queimadas. O grande pavilhão da Biblioteca do Louvre, em frente ao Palácio Real, está queimado. O mais danificado é o edifício da Câmara Municipal. E a minha pobre Rua Vavant. A tropa arrebentou com os muros e chegou ao meu pátio. Os soldados instalaram-se nas janelas e delas atiraram sobre os insurgentes. Ao longo do ano que acaba de terminar, Bartholdi conheceu a violência da guerra e da revolução. A Alsácia está ocupada, o seu lar está em ruínas. É nessa altura, quando o Império se afunda devido à derrota e à destruição, que as palavras de La Boulaye lhe voltam à memória. É necessário um monumento à liberdade. Meu caro La Boulaye, necessito afastar-me das impressões dolorosas deste ano. Nos Estados Unidos espero relacionar-me com amadores, com obras importantes a fazer, mas espero sobretudo realizar o meu projeto de monumento em honra da independência. Tentarei glorificar a República e a liberdade naquele país, na esperança de encontrá-la um dia no nosso, se tal for possível. Mon cher Bartholdi, allez voir ce pays. Proposez à nos amis de faire avec nous un monument, un travail commun, en souvenir de l'ancienne amitié franco-américaine. Nous ferons une œuvre d'art qui aura une grande portée morale. A vista quando se chega a Nova Iorque é magnífica. É exaltante. É o novo mundo que surge em toda a sua imponente extensão, com uma radiosa força de viver.
Creio que este empreendimento atingirá grandes proporções. Bartholdi a le génie de la mise en scène. Il sait très bien et il repère très vite les lieux où il va ériger ses œuvres. Encontrei uma localização admirável. A ilha de Bedloe, no meio da baía, mesmo em frente das Narrows, que são, por assim dizer, a porta da América. Il y a d'autres îles, mais il voit tout de suite que ça ne peut être que là que l'on peut élever la statue. No dia em que Bartholdi chega à América, mesmo antes de pôr os pés em terra, escolhe o local da Estátua da Liberdade. Bartholdi imaginara que a América seria um país livre e organizado, edificado com base na razão, na moderação e no controle, uma espécie de Nova Atenas. Mas 6 anos após o fim da Guerra Civil, encontra uma nação desordenada, transbordante de energia e repleta de otimismo. Cara mãe, os Estados Unidos fazem lembrar uma mulher encantadora, mas que masca tabaco. Nova York é o caos de multidões apressadas, em ruas negligenciadas, a estrada cortada por trilhos, o pavimento esburacado, de ambos os lados postes telegráficos, bicos de gás, letreiros, fios, cordas estendidas através das ruas, toldos armados como numa feira, mercadorias expostas nos passeios. Tudo isso imprime um estilo difícil de definir. Anglo, marselhês, gótico, dórico, chinês. Tudo é grande, mesmo as ervilhas. On est dans une période d'expansion démographique, d'expansion industrielle, d'expansion agricole qui transforme complètement les États-Unis à un moment où la France doute, même si ce doute est passager, de telle sorte que le contraste est fort pour les Français qui vont en Amérique, de constater que les États-Unis sont en pleine expansion alors que la France est en pleine réflexion sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle va faire. Nova York é o ponto de partida dessa grande vaga de inovação que se apodera do país. Graças às cartas de apresentação de La Boulaye, Bartholdi tem acesso privilegiado aos políticos, jornalistas, industriais e artistas da alta sociedade. É recebido de braços abertos por Olmsted e Vaux, os arquitetos de Central Park, e pelo senador Charles Sumner. Visita o grande poeta Longfellow, que escreve no seu diário um homem vivo e inteligente, um republicano e um alsaciano. Bartholdi consegue mesmo encontrar-se com o presidente Grant, de férias com a família em New Jersey. Mr. President, there are some drawings I wanted to show you about the statue. I was thinking of having it built on Bedloe Island, you know, in the Bay of New York. Liberty is the theme of the statue. A theme that unites our two nations. Please, and not so loud, Mr. Bartholdi. Fish are highly sensitive to noise. Fish? A fishing rod for Mr. Bartholdi. Tinha de estudar o espírito americano, a forma de se fazerem as coisas e o que poderia fazer para me desenvencilhar nesse oceano. Para tal era necessário americanizar-me um pouco, familiarizar-me com o país, as pessoas e as coisas, de modo a descobrir o caminho para o êxito. Primeira etapa, as cataratas do Niágara. Um cheirinho da natureza colossal da América. Aqui pinta uma aguarela, a primeira de uma série que vai relatar as diferentes etapas da sua longa viagem. Pois, embora a sua principal missão seja a promoção do seu monumento, não deixa de ser um turista. Viajei de leste para oeste, de norte a sul,
e visitei quase todas as cidades dos Estados Unidos e um grande número das pequenas que provavelmente se tornarão muito grandes e que não reconhecerei. Em Chicago, Bartholdi depara-se com a realidade do novo mundo. Já prospera, com as suas 129 igrejas, a cidade que tem apenas 38 anos. É mais jovem do que ele. É a última etapa no transcontinental antes do oeste americano. Resumindo, fiz uma viagem artística pelas cidades e regiões selvagens. Desenhei e pintei e encontrei gente em todo o lado. Empreguei tão bem o meu tempo durante 5 meses que regressei com um conhecimento da América que poucos americanos possuem. De São Francisco é uma longa viagem de diligência até à floresta de Sequoias, o seu destino final no limite do continente. O interior da floresta é verdadeiramente impressionante e perguntamos-nos o que terá sentido o primeiro homem que presenciou este espetáculo. Artista e homem culto do velho mundo, Bartholdi deixa-se levar pela visão das sequoias gigantes, mais altas que a Catedral de Chartres, tão antigas como os colossos de Memnon. A 15 de setembro de 1871, Bartholdi regressa a Nova Iorque. Está na altura de arrecadar dinheiro para o monumento. Organiza uma apresentação para os republicanos abastados num dos clubes mais seletos da cidade. Join with me, gentlemen, in the creation of a new artistic wonder. I call it Liberty Enlightening the World. An international collaboration between France and America. A symbol of the bond that unites our two great nations. So, let me get this straight, Mr. Bartholdi. This is a gift to the American people, but you want to make them pay for it? Now that's what I call a smart business proposition. No, not exactly. The French pay for the statue. The Americans pay for the piedestal. Okay, what's the cost and where's the profit? Oh, gentlemen, please. This is not a question of material profit. Let's remember our shared ideals. Democracy. Liberty. In total, $250,000. 125 for the piedestal. A small price to honor liberty, I'm sure you will agree. Can I put my company name on it? That's an excellent idea. I think it is. Os homens de negócios interessam-se apenas pela estátua se esta os ajudar a vender óleo para motores ou linhas de costura. Os americanos são pragmáticos. Bartholdi oferece um presente de que não necessitam e que é muito caro. $125.000 naquela época equivaliam a mais de 5 milhões atualmente. Uma soma considerável mesmo para os homens mais ricos da América. Esses americanos são abertos e generosos quando têm tempo. Mas não consigo encontrar quem se entusiasme por outras coisas para além de si próprio ou do deus dólar. O caráter americano não é nada acessível ao que a imaginação diz respeito. Após 5 meses passados na América, Bartholdi regressa sem dinheiro, mas encontrou um lugar para a estátua. Ça, ce n'est pas la France. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Un tel pragmatisme peut être une vertu pour atteindre un objectif. Et puis, vous avez rencontré de très grands hommes. Et de très riches hommes. C'est la baie de New York. Oui. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Bien sûr. Mais les monarchistes sont encore trop puissants en France. Bon, cela ne pourra pas durer. Notre heure viendra, mon ami. Pour l'instant, il nous faut attendre. Je ne suis pas très doué pour attendre. Cela ne m'avait pas échappé. Alors, dites-moi un peu plus. En 1871, la République n'est pas instaurée en France. Il pourrait très bien y avoir le retour de la monarchie.
Et il faut attendre en somme les années qui suivent pour que l'orientation de la France se précise et pour que l'on voit exactement dans quel sens le régime en France va se construire. A liberdade vai ter de esperar. Mas o centenário da América, por sua vez, não esperará. Faltam 5 anos para 1876. Bartholdi va également réaliser des bustes, il va peindre des tableaux, il va dessiner, il va prendre des photographies. Donc il travaille sur plusieurs fronts. Les chantiers sont véritablement menés de manière parallèle. Em 1872, um ano após o seu regresso da América, é-lhe encomendado um monumento para comemorar o Cerco de Belfort. Será outra grande obra da sua vida. Bartholdi, qui est le génie des lieux, lorsqu'il visite Belfort, il voit la citadelle et il se dit mais c'est là que doit être l'emplacement. Et il leur propose un lion. Ouais, étonnement des Belfortins qui ne comprennent pas d'abord, qui trouvent ça très très bizarre. Bartholdi dit oui, oui, oui. Et il va insister et il va finir par convaincre. Et ça sera effectivement la figure d'un lion. Bartholdi vê, mais uma vez, tudo em grande. Com os seus 22 metros de comprimento e os seus 11 metros de altura, o Leão de Belfort continua a ser, atualmente, a maior estátua de pedra de França. Uma estátua colossal tem de ter uma forma simples e audaciosa, com poucos pormenores. Tem de impressionar de imediato, como um todo. Uma doutrina que o há de guiar para esculpir a Estátua da Liberdade. Até então, ninguém pensara fazer uma estátua deste tamanho. 93 metros da tocha ao solo. 46,8 metros da tocha à base. Gráfico que democratiza o retrato. Estes homens e estas mulheres posam tal como desejam ser considerados, modernos, prósperos e seguros de si. Este jovem bem posto é o ambicioso escultor de 31 anos, natural da Alsácia. O seu nome é Auguste Bartholdi. É o futuro criador da Estátua da Liberdade. Mas, por enquanto, o jovem artista procura ganhar nome numa Paris em plena transformação. Acompanhado pelo seu fiel assistente, Simon, percorre as ruas da capital para dar vazão às encomendas que tem em carteira. Esta é uma excelente época para se ser escultor. Por toda a Paris há a mania das estátuas. Cada jardim está decorado com estátuas. Cada praça, cada lugar tem a sua estátua. Napoleão III serve-se dos monumentos públicos para criar um sentimento de unidade nacional. A história da Estátua da Liberdade começa num lugar e num momento sem liberdade. Paris, em meados do século XIX, no dialbar da modernidade. Após 70 anos de revoluções e contra-revoluções, o país reencontra alguma estabilidade com o advento do Segundo Império. Mas a segurança trazida pela ditadura imperial tem um preço. A França abandona mais uma vez o sonho de uma república livre e democrática. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République française. 3 ans plus tard, Bonaparte fait un coup d'État pour transformer la République en un empire qui est d'abord autoritaire, c'est le rétablissement de l'ordre, pour pouvoir accéder à la prospérité, une prospérité qui se manifeste par la construction des chemins de fer, qui se manifeste par les transformations de Paris, qui se manifeste également par la croissance industrielle. Et ceux qui défendaient l'idée de liberté l'ont, je ne dis pas sacrifié, mais en tout cas l'ont oublié un moment au profit de la croissance et de l'enrichissement. Napoleão III controla as liberdades. Envia para o exílio os seus adversários mais radicais, dissolve os partidos políticos e censura a imprensa.
impõe uma modernização forçada da sociedade que favorece a emergência de um novo modelo económico, o capitalismo, e de uma nova classe, a burguesia. Vamos observá-los. Os burgueses apaixonam-se por este novo meio, a fotografia. A moda é o cartão de visita fotográfico. É uma das figuras mais conhecidas do mundo. Erguida há mais de um século sobre uma ilha da Baía de Nova Iorque, como se fosse um farol que ilumina o novo mundo, tornou-se a encarnação do sonho da liberdade trazido pelos migrantes de todo o planeta. O símbolo é tão forte que esquecemos a sua história. Quem se lembra que a Estátua da Liberdade começou por ser um presente do povo francês à América? Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Levada por homens amantes da democracia, começou por ser um objeto político antes de ser uma obra de arte. I call it Liberty Enlightening the World. Este projeto, tão absurdo como extravagante, foi levado a cabo sem dinheiro de qualquer governo, graças à obstinação do seu criador, Auguste Bartholdi. Durante mais de 20 anos, ultrapassou todos os obstáculos para que este enorme sonho se tornasse realidade. A liberdade foi um verdadeiro desafio tecnológico e, durante algum tempo, o maior monumento de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. A sua construção foi tão épica que por pouco não viu a luz do dia. Não teria podido existir sem este artista visionário. Liberté.